Lucas, capítulo 5, do 1 a 11. Nós vemos os pescadores em um barco, em que Jesus ele se achegou a esse barco, Simão Pedro, com os demais, e passou a pregoar a palavra de Deus, a ensinar. E Pedro, quando Jesus se achega a ele, manda lançar as redes. Nós vemos que Pedro ele disse que não tinha essa possibilidade porque já tinham jogado as redes várias vezes e não vinha nenhum peixe. Mas só que mesmo assim Pedro decide lançar. O interessante nesse texto, que se nós observarmos bem, com muita clareza esse texto, ele vai nos mostrar a vida dos discípulos, não apenas a sua rotina de trabalho. Não é apenas isso que esse texto nos mostra. Não é apenas homens pescadores. Não apenas isso. Não é. Nós vemos que a vida daqueles homens estava atrelada a isso. A sua rotina. Nós vemos aí a sua rotina. O dia a dia deles. A vida deles eram essas. O trabalho, o esforço, a dedicação e tudo que existia sobre eles. Era isso. Não é apenas a sua jornada de trabalho, mas ali relata toda a vida daqueles homens. E Jesus se achega a eles e vemos ali um reflexo em nós, um reflexo em nossa vida. E por que um reflexo em nós? Um reflexo em nós porque muitas vezes estamos como Pedro, como os demais que estavam naquele barco. Os problemas, as dificuldades que cercam as nossas vidas, muitas vezes nos traz algo chamado desesperança. A desesperança é algo terrível. Nos faz tirar o foco, nos faz tirar o sono, nos faz nos esquecermos quem somos nós, de onde nós viemos. É um problema que cercava a vida dos discípulos naquele momento, por falta de pesca, de peixes no mar. Da mesma forma é assim. Quando chega a desesperança, lançamos as redes e não conseguimos pegar absolutamente nada. A nossa vida é cercada por dificuldades e por ver algo que está à nossa frente, que não consegue ser enxergado. Eis aí a falta do sentido na vida, a tribulação, talvez a depressão ou muitos problemas que nos cercam. E é um problema terrível. E isso é um reflexo de uma falta de peixes em nós, na nossa vida. Mas só que é nesse mesmo estado que os discípulos se encontravam. É claro que uma aplicação de uma determinada passagem, que Jesus ele entra. E o que é mais maravilhoso, que Jesus ele manda que Pedro lance, e Pedro tira os peixes, e a ponto do barco quase vir a pique, afundar. E é interessante porque tudo aquilo foi feito, aconteceu, e isso também nos remete a nós. Nessas faltas de desesperança, nesses problemas que existem em nossas vidas, é onde Jesus ele se achega com sua esperança, com seu amor, com sua graça, com suas palavras doces, nos trazendo ao estado de desesperança para esperançosos. Jesus, a sua pessoa, a pessoa de Cristo, nos tira de meio ao caos para um estado de esperançosos, para um estado de libertos do pecado. E é isso que é glorioso, porque essa passagem ela reflete em nós o quanto Jesus ele nos traz a vida,
o quanto Jesus ele nos traz a um sentido novo à nossa existência. Nós agora não somos simplesmente lançadores de redes e puxamos redes vazias. Mas existe um novo sentido na nossa vida, assim como existia um sentido novo na existência daqueles discípulos. A sua rotina já não era a mesma. A vida daqueles discípulos já não era a mesma. Mudaram totalmente. Fizeram coisas maravilhosas ao lado de Jesus. E logo após aquilo, aqueles discípulos passaram a seguir a Cristo, assim como nós passamos a seguir a Cristo, depois que Ele nos invadiu em meio ao caos, nos tirando da situação que estávamos. Só que, ao passar do tempo, eles tiveram experiências maravilhosas com Cristo, intensas a tal ponto. Mesmo sendo tão pouco tempo que os discípulos passaram com Jesus, foram intensos. Jesus chamou de amigos, Jesus chamou de servos, Jesus chamou de discípulos, e Jesus chamou de apóstolos. E é muito maravilhoso porque essas experiências que nós temos com Cristo que nos fortalece, que nos edifica, que nos mostram quem nós somos hoje. O nosso caráter, a nossa moral, a nossa ética é formada pela alegria e pela graça que Jesus produziu em nós. Só que existe um problema em meio a tudo isso também. E é tal chamada poeira do tempo, a areia do tempo. Quando nós analisamos uma base de continuidade, em João 21, do verso 1 a 8, nós vemos que os discípulos voltaram às mesmas práticas. A pescaria, não que a pescaria fosse errado, mas eles voltaram ao estado que estavam, desesperançosos, cansados, sem saber o que fazer, e foram pescar. Um reflexo na nossa vida existe também nesse texto. E por quê? Porque mesmo em meio a tantas experiências com Cristo, mesmo a tantas coisas que passamos juntos a Jesus, existe um problema aí. A partir do momento que nós permitirmos que a chama, o fogo do Espírito em nós se apague, ou que Cristo morra em nossa vida, porque os discípulos estavam cientes que Jesus morreu. Os discípulos estavam cientes que Jesus foi embora, só que eles se esqueceram das palavras que Jesus disse a eles. Da mesma forma é nós. Quando nós permitimos que a areia do tempo, que Jesus Cristo morra em nossos corações, acabou a esperança. Voltarmos ao mesmo estado em que estávamos. A poeira do tempo, ela faz com que a nossa fé não seja a mesma. As práticas do Evangelho não sejam o mesmo. Que o dízimo ele se torne apenas uma paga e uma taxa de tributo. Acabou a nossa esperança, acabou a nossa vida, acabou o sentido para ela. Passamos a viver como Paulo diz no capítulo 13 de Romanos, um sono, onde ele nos ensina a despertarmos do sono. Estamos nesse sono, estamos incrédulos à sua palavra. A dedicação à sua obra não é a mesma, a oração já não faz sentido, a leitura das Escrituras não é mais aquilo que cobria o nosso tempo, a nossa devocional já não existe mais, porque não faz sentido fazer isso se Cristo ele morreu em nosso coração. Se Cristo morreu em nosso coração, acabou a vida, acabou o sentido da vida. Mas é nesse mesmo capítulo, no mesmo capítulo em que nós analisamos isso. Capítulo 21 de João, do verso 9 a 14 em diante. Nós vemos que é muito maravilhoso, porque é nesses momentos de fraqueza,
em que também analisamos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Jesus ele se achega e abre os nossos olhos em meio ao caos novamente, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio a principalmente a falta da fé. A falta da fé. Deixando que aquilo que estava em nosso peito queimando vivo se apagasse. Jesus ele chega mais uma vez àqueles discípulos novamente em um barco da pescaria e faz com que aqueles discípulos novamente que não estavam pegando absolutamente nada lançassem a rede e pegassem peixes. Logo após comer com ele, eles reconhecem que é o Senhor. Eis aí a nossa esperança viva mais uma vez. Eis aí a vida cristã apagada, os momentos de dificuldades na vida cristã, mas que volta à origem, que volta à esperança, que volta às maravilhas da vida. Jesus nos faz voltar ao início de tudo. Jesus, em meio às dificuldades na vida cristã, que é o que forja o nosso caráter, os problemas na vida cristã, os momentos que passamos de dificuldade, Ele nos faz voltar ao início de tudo. Arrancando do coração de Pedro a verdade, lapidando no coração de Pedro a conversão das suas características, dos seus pecados, das suas atitudes. Voltemos ao Evangelho. Gritemos em nosso peito ardendo, vivo hoje, a chama da reforma que um dia foi acesa pelos pré-reformadores. Que a chama habita em nosso peito. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Que possamos gritar com toda a convicção por Cristo, pela Igreja e para a glória de Deus. Que a chama de Cristo habite em nosso peito verdadeiramente. E que nunca possamos permitir que Ele morra em nossos corações. Mas permanecermos firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias ao nome do Senhor. A Ele eternamente seja